A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, em todos os cantos do nosso Paranazão, nós estamos começando o Ponto de Vista através da Rede T de Rádios. É um prazer muito grande, eu, João Barbiero, estou contigo para a gente bater um papo hoje com o senador Sérgio Moro e também com o presidente, o CEO do Expresso Princesa dos Campos, da Prinex, saber um pouco mais da história da empresa e tudo mais, valorizando, né, o que nós temos no Paraná. Essa é a ideia, né? Então você é o nosso convidado especial. Você pega o teu cafezinho da manhã aí, o teu chimarrão, né, e se abanque que nós vamos bater um papo muito interessante que faz parte da vida, do dia a dia do nosso estado do Paraná. Ponto de Vista está começando. Muito bem, senhoras e senhores, estamos no Ponto de Vista nesse sábado na Rede T de Rádios para todo o estado do Paraná, todas as nossas emissoras. O interior de São Paulo, do Mato Grosso, conversando hoje em especial com um homem público que foi um estrondo, uma revelação, né? Que antes de ser político já tinha adesivos nos carros, né? O Moro nosso de cada dia, né? E se tornou um senador e com tão pouco tempo no Senado já demonstra uma agilidade, né? Porque já está em várias comissões dentro do Senado, está mostrando que tem uma agilidade no Legislativo para quem já foi do Judiciário e do Executivo. Agora é um novo teste. Muito obrigado, senador Sérgio Moro, pela oportunidade de estar conversando com o Paraná através dos microfones da Rádio T. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, puxa, é um prazer estar falando aí com a Rádio T, falando com você, João. Agradeço até as palavras gentis. A gente está nessa nova realidade aqui no Congresso. É um desafio, mas a gente está encarando com muito entusiasmo. Ô senador, me diz uma coisa, para nós começar nesse bate-papo, existe uma situação que o senhor deve estar enfrentando aí, e que talvez, pelo que a gente pressente no começo, aí já está administrando isso, que o senhor tem duas rixas, né? Tem tanto na oposição, tanto na situação, que se divide hoje a oposição e situação, Lula-Bolsonaro, digamos assim. Tem quem não é contente com o Moro de um lado, tem quem não é contente com o Moro do outro. O povo, até o momento, foi contente com o Moro, porque deu uma votação expressiva para o Moro. Como é que o senhor está administrando essa situação desses que, por uma situação ou outra, não, entre aspas, gostam do senador Moro? Olha, eu tenho encarado isso com naturalidade e com muita sinceridade, então eu tenho explicado os meus posicionamentos. Eu não sou nem servo de Lula e nem servo de Bolsonaro. Eu tenho a minha pauta própria, eu tenho a minha história própria. A gente combateu a corrupção, a gente combateu o crime organizado, a gente é favorável a uma sociedade aberta, uma democracia robusta, uma economia também em que a gente prime pela liberdade, pelo apoio à iniciativa privada. Então, eu tenho definido muito claramente quais são as minhas pautas, quais são as minhas propostas. Em relação ao Bolsonaro e o Lula, eu tive um desentendimento e acabei saindo do governo Bolsonaro. Depois, ano passado, durante o segundo turno, eu apoiei o Bolsonaro, não porque eu me retratei em relação ao que eu disse, mas porque entendia e entendo que era uma melhor opção em relação à volta do governo do PT, porque eu discordo veementemente de várias pautas do PT. Então, o que eu posso fazer é ser sincero comigo mesmo e ser sincero com o eleitorado e dizer a verdade. Moro, a questão do combate à corrupção, eu queria fazer uma avaliação que o seu discurso está firme no início já do mandato nessa linha, mas teve a Lava Jato, né? Claro, teve toda não é uma paternidade, mas que o senhor foi um dos homens mais influentes na Lava Jato. Eu queria saber por que foi desmanchada a Lava Jato. No seu conceito, ela está desmanchada? Saiu daquela linha de ação que o senhor imaginava, que começou lá atrás construindo? Qual é o saldo da Lava Jato hoje
O senhor não tem nada assim que, nesse caminho da Lava Jato, faz com que você repense no seu íntimo e diga, olha, aqui a gente forçou demais, ou não forçou, tá tudo certo? Como é que é a sua avaliação em relação a isso? Fazem 9 anos do início da Operação Lava Jato, foram presos os primeiros investigados. Esse que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Não me arrependo, não, João. Eu cumpri o meu papel como juiz, julguei os casos. Inclusive, minhas decisões foram mantidas em sua quase totalidade pelo tribunal em Porto Alegre. Várias decisões também mantidas pelo STJ. Nós recuperamos bilhões de reais. Pra você ter uma ideia, a Petrobras declarou que conseguiu recuperar por conta da Lava Jato 6 bilhões de reais. Então a gente tem um escândalo de corrupção desse tamanho, só considerando a Petrobras. Agora, houve uma reação política, que houve enfraquecimento da corrupção. Isso da parte, inclusive, dos 3 poderes. Eu vim ao Senado para a gente dar a volta por cima. Qual que é a ideia? A gente restaurar as condições que tornaram possível a Operação Lava Jato, entre elas a prisão em segunda instância. Eu já requeri o desarquivamento de um projeto de lei, que tinha sido aprovado na CCJ do Senado, e tinha sido infelizmente arquivado. Requeri o desarquivamento. Todo mundo dizia, o Moro está isolado, não vai conseguir. Pô, em uma semana a gente teve 27 assinaturas. Para aprovar, ainda vai uma distância. Mas se for para levar 1 ano, 2 anos, 8 anos, é uma causa pela qual vale a pena lutar, porque é o fim da impunidade. Isso que a gente tem que trabalhar. Eu me lembro aqui de uma história boa, João, para a gente contar, que tinha um senador romano famoso, que quando ele fazia o discurso na tribuna dele do Senado, ele sempre falava delenda Cartago. Ele queria que Roma destruísse Cartago, que era o grande inimigo de Roma na época. Como isso demorou, todo o discurso dele durante anos ele falava delenda Cartago. Eu posso fazer a mesma coisa lá na tribuna do Senado, só que seria destrua a impunidade, delenda a impunidade. E aí, para fazer isso, a gente tem que restabelecer a prisão em segunda instância, por exemplo. Não me arrependo, não. Acho que fiz o certo. Quem tem, eventualmente, uma parcela de culpa foram aqueles que trabalharam contra o combate à corrupção e não aqueles que trabalharam a favor. Não se arrepende nem mesmo de ter sido, por exemplo, o ator principal na prisão do presidente Lula, na época do ex-presidente, e depois ter ele se tornando inelegível, ter o candidato que vinha já assinando como candidato e aí, na sequência, o senhor se tornar ministro deste que meio ganhou por WO. Não tem um arrependimento em relação de ter feito parte do governo do Bolsonaro? Não, eu, na verdade, emiti a sentença de condenação do Lula em 2017. Nem conhecia o Bolsonaro. E quem ordenou a prisão do Lula foi o tribunal em Porto Alegre, depois de ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. A questão eleitoral foi uma consequência, foi uma escolha do eleitorado. Se o Lula concorresse naquele ano, provavelmente perderia também do Bolsonaro. E eu fui no governo, João, com um projeto de combate ao crime, tanto organizado como crime violento, como também o combate à corrupção. No momento que o senhor entendeu que não ia conseguir desenvolver o seu projeto, o senhor pediu para sair, né? Sim, porque eu não era um projeto pessoal ou um projeto em que eu me tornei um serviçal do presidente da República. Eu mantive minha integridade e mantive minha independência. O senador, todas as pessoas que estão nos dando entrevista aqui nesse ponto de vista, eu sempre peço assim, todo o parlamentar, ou seja, quando ele se propõe a uma eleição, ele coloca a joia da coroa, né? Tem algumas coisas que ele diz assim, isso eu quero fazer, né? Isso eu tenho, isso como prioridade, vai estar escrito todo dia, delenda Cártamo, né? Qual que é a sua joia da coroa deste mandato, senador? Eu não quero ser também, João, um senador de uma tecla só.
É claro que eu venho com as minhas pautas históricas, né? Combate à corrupção, a segurança pública, a gente tem bons projetos que a gente está apresentando, tá? Tanto por exemplo, a prisão em segunda instância. Na área da segurança a gente vai apresentar um projeto importante aí para aumentar o nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento poderoso aí para a gente poder elucidar crimes graves. Mas eu também, por exemplo, apresentei um projeto na área da economia. Opa. A gente está vendo aí a inflação elevada e a gente está vendo um ataque do presidente Lula contra o Banco Central, contra a autonomia do Banco Central e contra o regime de metas de inflação, que é um ataque perigoso, que pode gerar um desgringolamento da nossa economia. E eu apresentei o meu primeiro projeto, aliás, foi para preservar o regime de metas de inflação, uma alteração da lei que instituiu o Conselho Monetário Nacional para reforçar o poder do voto técnico ali dentro. Então, eu até entendo, né, a tua pergunta e qual que é o teu carro-chefe. Eu diria que é o combate à corrupção, mas não serei um senador de uma tecla só. Claro. Bom, quando está no judiciário, pelo menos é a percepção mais ampla, mais popular, né, que tem é que o juiz ele tem o poder de prender e soltar. Quer dizer, claro, ele tem esse poder, mas aliado a todo um rito processual. Depois, como ministro, a experiência do executivo. Aí vai para o parlamento. Aí no parlamento é difícil, porque tem que escutar todos os lados, tem que ter um jogo de cintura. Como é que está esse clima, senador? Está conseguindo, no bom sentido, entrar nessa dança? Está achando estranho? Está dentro das suas perspectivas? Como é que está? O clima aqui tem sido bastante cordial, com poucas exceções, e o papel do parlamento é dialogar, né? Dialoga-se entre os pares, e a gente precisa manter conexão permanente com o eleitor, porque afinal de contas tem também presente que a nossa função aqui é de representante. Eu estou representando outras pessoas, então tem que vocalizar esses anseios. Se fala muito em fidelidade partidária, acima de tudo a gente tem que ter a fidelidade ao eleitor, né? A gente sabe por que a gente foi eleito, quais são nossas pautas, e temos que nos manter conectados com essas pautas. Agora, eu vejo de duas maneiras. Primeiro, pode ser clichê, mas política tem que ser para o bem comum. Então a gente não pode perder essa percepção aqui que a gente está buscando o interesse dos outros, o interesse público, o interesse comum, bem comum, e não o interesse próprio. Mas também encaro aqui, João, como uma jornada, uma oportunidade para um crescimento pessoal, para um aprendizado. É uma mudança significativa dos meus trabalhos anteriores. Mas, como eu disse no início, tenho visto isso com muito entusiasmo. O senador Sérgio Moro, o que o senhor pensa sobre esse ativismo que dizem, não é eu que estou dizendo, mas esse ativismo do judicial? Enfim, qual é o seu pensamento sobre o judiciário hoje? Você tem entendido que está demais? Como é que está essa relação, esse processo de possibilidades de avançar no Senado, alguma ação sobre impeachment de ministros no STF? Qual que é o seu pensamento hoje pelo judiciário, que é uma casa que o senhor conhece muito bem? O tema relevante que está aqui em discussão dentro do Senado é a reforma do judiciário. O judiciário eu fui juiz por 22 anos, grande respeito aí pelos juízes, promotores, servidores da justiça, mas o judiciário ele presta um serviço que não é o mais eficiente, os processos demoram muito. Então o que a gente tem que fazer? Buscar aprimoramento da legislação processual, às vezes nem é culpa do juiz, às vezes é culpa da lei, mas também a gente pode discutir um aprimoramento das instituições. Dentro desse aprimoramento, uma discussão aqui, que está sendo cada vez mais aprofundada, é uma mudança no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Em vez dele ser indicado e permanecer para a vida dele inteira, que ele cumpra apenas um mandato de 10, 12 anos, não renováveis, porque assim a gente permite uma maior oxigenação da corte. E, eventualmente, caso seja indicado um nome que na corte acabe, vamos dizer assim, proferindo decisões que não sejam exatamente aquelas que a gente acha mais
coerentes com o que diz a Constituição, a lei, que não fique com ele a vida inteira, né? 30, 40 anos, mas que haja essa possibilidade de fazer uma alternância maior. Então esse é um debate saudável que tem que ser feito junto com outras medidas e sem aquele ambiente de confronto, né? Ninguém quer confrontar o Supremo Tribunal Federal, mas a gente discutir instituições e aprimoramento é algo saudável. Muito bem. O senhor tem alguma... Antes de mais nada, Sérgio Moro, eu tenho uma curiosidade particular. Para que time que você torce, Sérgio? Time? Operário, claro. Que beleza! Você ganhou o povo de Ponta Grossa, agora só tome um cuidado, que nós estamos falando com o estado inteiro, viu, senador? Não, estou brincando. Na verdade é o seguinte, eu sou do norte do Paraná, e no norte do Paraná a gente torce evidentemente para os times locais. O Maringá, inclusive, está na semifinal, né, do Campeonato Paranaense. Mas a gente tem também uma torcida natural para os times de São Paulo, já que a colonização lá foi paulista. E então, qual que é o time em São Paulo que o senhor torce? Tradicionalmente eu torço para o próprio São Paulo, de São Paulo. Para o São Paulo. Mas tenho um carinho todo especial pelos times do Paraná. E, em particular, o Operário é um time que é de Ponta Grossa, que é da cidade dos meus pais, né? Então a gente tem um apreço também pelos times locais. Senador, eu quero saber do futuro político, não eu, né? O Paraná quer saber da sua intenção, do futuro político do senador Sérgio Moro. O senhor pensa em ser candidato a presidente da República, senador? Tem essa pretensão de disputar uma eleição para presidente? Como é que está isso? Como Olha, é que tá eu tive uma pré-candidatura presidencial, entendi na época que era importante oferecer uma alternativa à polarização política, e no final o partido que me abrigava retirou o apoio, me obrigando a seguir por outros caminhos. O meu foco agora, João, é o meu mandato no Senado. Eu quero aqui fazer um bom trabalho. Se eu for para ficar 8 anos aqui no Senado federal e fazer o meu papel, cumprir aquele papel que o eleitor pretende de mim, de ser correto, de ser fiel aos meus princípios, de apresentar os projetos que as pessoas acreditem e lutar por esses projetos, eu estou louco de satisfeito. Se acabar esses 8 anos, eu vou para casa depois. Agora, o futuro político lá, a Deus pertence. Vamos ver o que vai acontecer nesse período. Mas ninguém faz bem o seu trabalho se assume um cargo pensando no próximo. Então, meu foco é o Senado Federal. Esses dias uma pessoa me disse assim, olha, João, o Sérgio Moro, ele é difícil ele ser candidato a presidente, porque ele acabou se queimando com a esquerda, com a direita, né? Daí eu disse, olha, tome um cuidado, sabe? Porque quando você fala esquerda e direita, você tem os homens, os comandantes de esquerda e direita, e tem o povo aqui embaixo. E nesse sentido, você tem que cuidar como fala, porque se fosse queimado, não tinha feito a votação que fez. Então, na verdade, quem é mandatário, quem manda né, no mandato seu é o povo, né? Então é o povo que vai sentir isso, que vai ver no decorrer, né? Aí dentro da Câmara Federal, do Senado, ninguém vota no senhor, né? Nenhum outro senador vai votar. Então, o importante é o que o povo pensa, né? O senador, está nos seguindo já para o final, quero saber uma questão de família agora. Como é que o senhor está fazendo para conciliar a esposa Rosângela, deputada federal em São Paulo, né? O senhor, senador no Paraná, está tendo tempo para os filhos, para essa correria toda? Como é que está administrando isso, senador? Eu tenho muito orgulho. A minha esposa, a Rosângela, foi eleita deputada federal por São Paulo. Circunstancialmente ela acabou concorrendo por São Paulo, e isso foi muita alegria, né, no momento em que ambos fomos eleitos. Até falava brincando em casa que se de repente eu fosse eleito ela não, eu ia ter grandes problemas, mas graças a Deus acabou dando certo para os dois. E ela tem feito um trabalho fantástico ali na Câmara, além dela seguir essas pautas de combate à corrupção, de integridade na política. Ela tem causas muito específicas, que é a defesa das pessoas com deficiência e as pessoas com doenças raras. Inclusive,
Recentemente, essa semana mesmo, nós fizemos um ato solene na Câmara em homenagem, né, ao combate às doenças raras, buscando aí incentivar essa causa, investimento em tecnologia, em novos medicamentos, novos tratamentos. E ela foi durante mais de 15 anos procuradora nacional da Federação das APAES. Então é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo dessa matéria e está somando muito aqui na Câmara. Enquanto a parte do relacionamento pessoal, é normal, a gente tem uma vida meio corrida, tem filhos muito compreensivos em relação às nossas atividades, e a gente está aqui em Brasília, né? Então estamos juntos em Brasília, estamos, como é natural, como marido e mulher, morando, marido e esposa, morando juntos e compartilhando tanto as nossas apreensões, como também as nossas alegrias. Muito bem. Senador, eu agradeço a oportunidade deste bate-papo e talvez para encerrar, eu queria que em todos os momentos o senhor tentasse entender a imagem que eu fotografei aqui em Ponta Grossa e pensasse sempre nessa foto que eu tive a oportunidade de lhe mandar. Certa feita, descendo uma rua aqui em Ponta Grossa, na campanha, eu vi um senhor de idade numa escada e uma senhorinha de cabelos brancos de idade no terceiro, segundo degrau, tipo segurando a escada e entregando assim a tesoura para aquele senhor. Os dois caem e não caem daquele muro, pendurando uma bandeira do Sérgio Moro. Eu me sensibilizei com aquilo, parei o carro, tirei uma foto e mandei para o Catani e mandei também, não tinha naquela época o seu contato, agora tenho, e pedi para que o Catani mandasse para o senhor. Queria que essa imagem, que eu revelo agora ao povo do Paraná, que me emocionou na época, fosse um marco para o seu mandato, para todas as tomadas de decisão, porque eu fiquei muito feliz quando eu soube que esse senhorzinho e essa senhorzinha de cabelo branco eram seus tios. Estavam fazendo com um amor imensurável aquela atitude de pendurar aquela bandeira. Que isso fosse um marco, assim, na hora de tomar alguma decisão, para tomar sempre certo. Obrigado, eu agradeço. Realmente tenho meus parentes em Ponta Grossa, meus queridos tios, tias, primos também. A família Moura é bastante presente aí na cidade. E a gente sabe do carinho que eu tenho por eles têm também por mim. E acredito que fico muito felizes por ver essa projeção, mas essa projeção que a gente tenta fazer esse trabalho em prol da população. Muito bem. Senador Sérgio Moro, muito obrigado. Muito bem, encerramos aqui então a entrevista com o senador Sérgio Moro. Gentilmente agradecemos a entrevista e vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.